Que bênção! Quero agradecer a maneira tão generosa, maravilhosa que os amados irmãos investiram neste tempo no livro 40 Dias Intencionais Aprendendo com o Mestre da Intencionalidade, Jesus. O livro já tem percorrido algumas cidades também, algumas caixas já têm saído daqui da PIBJC para pastores, para líderes de células, de PGMs. Amanhã mesmo uma remessa vai lá para Águas de Lindóia, porque haverá o Congresso Multiplique Nacional, e então esse livro também chegará lá. A segunda edição, nós vamos fazer alguns ajustes nele também, esperamos sempre melhorar, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Então, ainda hoje, será vendido ali o livro, né? Vamos ver se deixamos alguns aqui também, no CDC e lá na sede, para que durante a semana você possa adquirir ainda, e vamos juntos realizar a semeadura, a palavra do Senhor, a devocional, principalmente diária, todos os dias, na presença do Senhor. Estamos entrando na terceira semana, e a terceira semana agora, nessa semana que se inicia, nós vamos falar sobre a palavra que liberta, a importância do preparo espiritual, a importância de você como um relacionador que você é, que tem relacionamentos intencionais, você que se relaciona com pessoas, você que ora por pessoas, você que chora por pessoas, você verá o fruto das suas lágrimas, porque é promessa do Senhor no Salmo de número 126, aquele que sai chorando enquanto semeia a boa semente do Senhor, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém, queridos? Amém? Como é bom orarmos também por uma geração que chora, uma geração que clama, uma geração que intercede e que está lendo a palavra do Senhor. Hoje pela manhã eu falava sobre isso, uma geração que precisa voltar a chorar enquanto lê a palavra, e os nossos olhos precisam estar molhados, o nosso coração aquecido, os nossos joelhos no chão, para que o Senhor seja exaltado e então nos ouça, nos surpreenda e faça maravilhas entre nós. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, no Evangelho, na Epístola de 1 João, capítulo 3, nós vamos ler o verso de número 5. E nós vamos ler também Lucas, capítulo de número 4, verso de número 31 a 44. Sempre nesse paralelo daquilo que é a Epístola de 1 João, que nós estamos apaixonados por ela. Eu quero te encorajar, meu irmão, a ler 1 João, a anotar 1 João, a ser imbuído pelo Espírito Santo através de 1 João, você memorizar. Os homens, os bereanos, que examinam a palavra de Deus, no dia 1º e no dia 2 de dezembro, nós teremos uma missão. Aquele bereano, aquele homem que falar mais versículos memorizados de 1 João, vai ganhar o retiro de 2024. Amém, queridos? Que bênção, né? Então, bereano, você que é um homem de Deus, que examina a palavra, está valendo aí para os nossos juniores, os nossos adolescentes que irão também. Então, teremos um momento muito especial. Ali atrás também, juntamente com os nossos irmãos Wallace, os nossos irmãos Lucas, Luciano, nós teremos a oportunidade de fazer a inscrição para o churrasco intencional. A ideia do churrasco é levar também uma pessoa que você quer alcançar. Daqui para frente, a muqueca já é intencional, o bolo é intencional, tudo é intencional na PIBJC, amém? A partir dos 40 dias intencionais, tudo que você colocar a mão, você está indo no caminho da intencionalidade, amém? E aquele pãozinho de queijo delicioso que eu comi na casa da Lindinalva, ali com a Lúcia, nós
Sabemos que há uma intencionalidade por detrás de tudo isso. Não só isso, o esporte, o futebol, a caminhada, você ir, quem sabe essa semana, meu irmão, você vai chamar um amigo seu para fazer uma caminhada na praia. Diga para o seu irmão, está precisando fazer uma caminhadinha, meu irmão. Está precisando melhorar aí, está muito parado. Vamos fazer uma caminhadinha essa semana na praia de Jardim Cambori. Fomos presenteados com esse mar maravilhoso, com as montanhas, aqueles que gostam do ciclismo, aqueles que gostam do vôlei, da natação, vamos junto, chama o seu RI e vamos juntos. Ali surge uma pergunta intencional, ali surge uma pergunta poderosa: como está a sua vida com Deus? Eu posso orar por você? Para no meio ali, vai surgir uma oportunidade para você entrar com uma pergunta poderosa. Eu quero avançar nessa visão do discipulado aqui com a PIBJC. E algumas perguntas poderosas que eu quero passar para os nossos líderes de células, para que todos eles possam transmitir para as nossas células e juntos aprendamos ainda mais a como nós podemos ser intencionais no caixa, na escola, tendo células na escola, crescendo, expandindo e sendo a igreja da cidade, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vitória será alcançada através da PIBJC. Eu creio nisso, eu creio neste avivamento. Vamos então ler a preciosa palavra do Senhor. 1 João 3, verso 5 diz: digo-lhe a verdade que ninguém pode entrar no reino, se não nascer da água e do Espírito. Preciosa palavra do Senhor ao nosso coração. 1 João, capítulo de número 3, verso de número 5, diz assim: vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Amém, queridos? Vamos ler agora Lucas 4, 31 a 44. Então, ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cala-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta. Pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosíssima palavra do Senhor. Me encanta a forma como em 1 João, capítulo de número 3, verso de número 5, diz que ele se manifestou.
O verso 5 diz exatamente isto. Ele se manifestou. O amor precisa ser manifesto. O amor se tornou carne. O verbo veio a nós. O próprio Pai abriu mão de ter o seu filho à destra para ele vir. E ele se tabernaculou-se. Cada um de nós se tornou um tabernáculo para a glória do Senhor Jesus, quando recebemos Cristo nos nossos corações. Eu sou, você é um tabernáculo de Cristo Jesus. O Senhor abriu mão da sua glória, veio entre nós. E ele se manifestou, e João está dominado, ele está agora focado justamente nisto, em perceber que os seus leitores atentassem para o fato de que o Senhor, ele não só veio para se manifestar, mas ele veio para tirar pecados. E é emblemática a situação agora de Jesus, porque no início do ministério de Jesus, Jesus se apresenta na sinagoga. A Bíblia vai dizer em João capítulo 2 que Jesus, o primeiro milagre que ele fez foi em Caná da Galileia. Ele transforma a água em vinho, em meio a um casamento, dizendo o seguinte: eu posso fazer todas as coisas na sua família. Aquilo que é impossível aos homens, é possível para mim. Eu posso transformar aquele filho que está nas drogas. Eu posso transformar aquele casamento que aparentemente não tem mais jeito. Aquela circunstância que você olha e diz assim, mas não há mais solução. E o Senhor te diz nesta noite, eu posso todas as coisas. Se há um descrente aqui, se há alguém que desistiu e ainda caminha e vem ao templo adorar ao Senhor, mas você ainda lá no interior da sua alma, você reconhece que você está sem fé. Na verdade, como aquele centurião, ele diz, Senhor, eu não tenho fé para crer. Senhor, a minha fé é pequena. Muitos de nós configuramos assim, nós nos habituamos com o sagrado. E para mim, uma das questões mais emblemáticas de Lucas capítulo 4, verso 31, que acabamos de ler, é o fato de que na sinagoga, um homem que estava lá sentado, ele se manifesta. Alguém que está no templo. Ainda haviam cadeias, ainda haviam algemas, que prendiam aquele homem, só não tinha manifestado. Será que você na sua vida tem alguma amarra? Alguma cadeia? Talvez você esteja sentado aqui, querido, numa dessas cadeiras, mas os cárceres sem grades, cárceres invisíveis, aprisionam você num pecado, num pensamento, no trauma, no passado. Mas você está sentado na sinagoga. Aquele homem também estava sentado na sinagoga, no templo, no lugar da adoração. E de repente, quando Jesus, ele assume a palavra, todos ficaram maravilhados com a pregação de Jesus, Jesus pregando. E eles ficavam maravilhados e diziam o seguinte, mas que autoridade ele tem na palavra? Que é isso? Ele tem poder, olha a palavra dele, que autoridade, ele conhece. E aquilo começou a mexer com o povo, porque o povo ficou encucado. Como é que pode ele saber tanto assim das Escrituras? E quando ele assume a palavra, o Espírito se manifesta, verso de número 35. E Jesus o repreendeu e disse, cala-se, saia dele. O último momento do espetáculo foi ali. O último momento que aquele demônio encarcerou aquele homem foi ali. E eu te digo nessa noite, a despeito do fato de você estar sentado aqui, hoje, também pode ser o dia que o Senhor vai libertar você dos grilhões. Hoje, dependendo do que Deus vai fazer na sua vida a partir de agora, pode ser hoje a libertação do Senhor daquela algema, daquela cadeia na sua história de vida. Você se sente ainda aprisionado com algo cativo. O povo de Israel
muito parecido conosco. Aquele povo que saiu do Egito, a mente ficou no Egito. O povo ficou lá, nós queremos as cebolas, nós temos saudade dos alhos, do alho poró, da cebola. Deus estava mostrando aquilo que vinha do alto, os cachos de uva, as romãs, tudo aquilo que era do alto. E o povo queria o da terra. Nós queremos a cebola, só a coisa que brota na terra. É assim, meus irmãos, quanto mais nós ficarmos focados nas coisas da terra, o cativeiro, o Egito que prefigura o mundo, vai nos aprisionar. Eu pergunto para você nessa noite, seu pensamento está nas coisas do alto ou nas coisas da terra? Você verdadeiramente, os seus pensamentos são voltados para as coisas do alto? Jesus então liberta aquele homem, em plena sinagoga. Jesus passou pela sinagoga, mas Jesus sai da sinagoga. Interessante que a fama dele saiu por toda a vizinhança, e o verso de número 38 diz que Jesus saiu da sinagoga e agora vai para uma casa. Templo, casa. Sai do templo, sai da sinagoga, vai para uma casa. Que coisa extraordinária quando Jesus, Ele vai com você do templo para a sua casa. Ele quer ir com você nessa noite lá para a sua casa, aleluia. Jesus quer te acompanhar nessa noite, ir lá ver o que está enfermo naquela casa. A história é tão fantástica, meus irmãos, que quando Jesus sai do templo, Ele vai à casa de Simão. Aqui nós poderíamos extrair várias lições. A casa dos amigos de Jesus também tem enfermidades. Assim como a casa de Lázaro, de Marta, de Maria, também Lázaro adoeceu e veio e dormiu. Jesus disse: ele apenas dorme. A casa daquele que serve ao Senhor também tem doenças. Quais são as doenças que existem na sua casa? Talvez você diga assim: não, pastor, eu estou com saúde física. Eu tenho muita saúde, eu tenho vitalidade, eu ando, eu caminho, eu estou me locomovendo, as minhas mãos, a minha face, meus sentidos, meus olhos, meus ouvidos, meu coração. Pastor, eu fiz agora um check-up no coração, meu coração é de um menino. Eu fiz um exame recentemente e o médico falou assim: Marcos, o seu coração é de menino. Eu falei para ele: Jesus disse que quem não fizer como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Graças a Deus, mas tem que cuidar da saúde. Mas talvez não seja a questão física. Talvez, queridos, seja uma questão mental, seja uma questão espiritual, relacional, um entrave, algo que bloqueia o relacionamento. O pai não tem acesso ao coração do filho, o filho não tem acesso ao coração do pai, o relacionamento está ali truncado. E Deus te chama aqui nessa noite para você olhar para esse texto, e o texto salta aos olhos e vem para o nosso coração e a nossa mente, para sobre ele nos debruçarmos e pensarmos que até a sogra, Jesus quer curar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus quer curar a sua sogra, meu irmão. Não ora para ela morrer não, que Jesus quer curar a sua sogra. E agradeça, porque foi através da sua sogra que veio essa preciosidade que está ao seu lado, tanto o marido quanto a esposa. Você pode louvar a Deus pela vida da sua sogra agora. Agradeça sem hipocrisia, sem mentira, meu irmão, que Deus conhece o mais profundo do seu ser e o seu coração. Agradeça pela sogra. A sogra não pode morar nem tão longe que venha de mala e não tão perto que venha de Havaiana na sua casa. Diz que um certo pastor recém-chegado em uma cidade pequena foi à casa da irmã Eva e foi visitá-la. Quando chegou lá, ao chegar naquela casa, disse: irmã Eva, vim te fazer uma visita. Como é que é o nome do seu esposo? Ela disse: é Adão. Ah, você está brincando, disse o pastor. Adão e Eva? Só falta os seus filhos chamarem Caim e Abel. Pois bem, pastor, o nome dos meus filhos é Caim e Abel. E o pastor falou: você está brincando? E ele então, com um tom de brincadeira, falou assim: aqui então só pode ser o paraíso, o Éden.
Mas para aqui, seu paraíso, só falta a serpente. A irmã falou assim: espera aí que eu vou chamar minha sogra. Sogra a gente pega no pé, né? Mas, amados, aqui se tratava da sogra de Pedro. Interessante que não foi Jesus que pediu e nem Pedro que pediu. Pediram a Jesus. Verso de número 38, o final diz: pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Aqui está uma chave, verso de número 39. Estando ele em pé junto dela. O que está aí na sua Bíblia no verso 39? Inclinou-se e repreendeu a febre. Você não acha o máximo o fato de Jesus se inclinar? Eu particularmente eu acho. A Bíblia diz, o salmista diz que o Senhor se inclina para ouvir o meu clamor. Quando alguém com febre, uma infecção, um sintoma, a febre é um sintoma. E graças a Deus pela febre, porque ela vai possibilitar um diagnóstico preciso. E ali então Jesus se inclina para dizer: a sua dor é a minha dor. Que intencionalidade, que amor magnífico, extraordinário, extravagante. Jesus se inclina, ele vai até a mulher. Era muito comum nas casas judaicas, e é muito comum nos dias atuais, alguém que está enfermo em convalescência, muito tempo dentro de uma casa, as pessoas não colocam na sala, colocam no quarto. Algumas pessoas que precisam tomar remédios, bolsas de soro no quarto, uma cama hospitalar dentro da casa. Como eu já acompanhei, como já visitei pessoas em estado terminal, com uma cama de hospital dentro da casa. O cheiro, o odor, o mau cheiro. Mas Jesus, o mestre da intencionalidade, se inclina. Sabe o que ele está te dizendo nessa noite? Que ele está muito interessado a ficar bem pertinho de você, para ouvir as batidas do seu coração. Ele até sabe, ele é onisciente, ele é conhecedor de todas as coisas, ele sabe o que você sente, ele sabe o que está pulsando forte no seu ser, mas ele se inclina para dizer: você tem valor para mim, mulher, você tem valor para mim, homem. A sua casa, o seu problema é o meu problema, a sua dor é a minha dor, a sua enfermidade, seja ela uma metáfora aqui do relacionamento, da família, do casamento, daquilo que você está vivendo, eu tenho poder para curar. Então, em primeiro lugar, eu quero pensar com você, querido, algumas verdades sobre esse Deus intencional, que me chama a ser intencional no preparo espiritual para enfrentar a diversidade das lutas. Em primeiro lugar, lembre-se que a fonte da força que você tem vem do Senhor. Vem do Senhor. A autoridade vem dEle. Ele que tem poder para expelir demônios. Ele que tem poder para tirar aquilo que atravanca, que espreita a pessoa, que aperta o coração, que está encarcerando uma vida. Ele, a fonte é dele. Cale-se, ele vai dizer, e saia dele. Uma febre alta, interessante, uma febre alta. Aquelas febres ali daquela região, especialmente, era muito comum, ainda nos dias de hoje. Muitas pessoas ali naquela região da Palestina pegam malária por causa dos mosquitos. Os estudiosos chegam à conclusão que esse tipo de febre era comum em Cafarnaum, o lugar da casa da sogra de Pedro, justamente porque ali havia um contingente grande de malária. Mas às vezes nós tratamos alguns sintomas como a febre, como algo que não tem muito perigo. Nós minimizamos o poder das pequenas raposinhas dentro da nossa casa. Apenas uma febre. Mas não vai morrer.
a casa não vai ser destruída por causa de uma febre. Casamentos acabam pelas questões pequenas. Famílias são destruídas porque uma fala, uma palavra, um olhar, uma fala ferina. Talvez você está aqui, querido, e o sintoma do seu coração seja o sintoma da amargura, do ressentimento, da tristeza. Porque é só a capa muitas vezes, capa de bonzinho, capa de bonitinho, capa de servo, capa de homem, de mulher de Deus, mas aí dentro tem uma natureza difícil, mas tão difícil, porque só tocar na sua ferida. Quando se toca na sua ferida, meu irmão, é um problema. Ali se revela o verdadeiro caráter. É no confronto. Jesus é confrontado e ele exala o melhor dele. Ele aqui ensina que quando você é confrontado e você não é requerido naquele lugar, você tem que intencionar ir para um outro lugar e continuar a missão. O melhor confronto é com o trabalho, o melhor confronto é com a sua atitude. E a atitude de Jesus mostra que ele tem a ternura de um Cristo que é capaz de se compadecer até mesmo pelos religiosos que não o aceitaram na sinagoga. Uma febre, algo pequeno, mas pode te destruir. É só um copo, é só uma bebida. É só um cigarro, você vai dar apenas uma tragada, é só uma experiência, é só um encontro, é só uma saída, é escapulir só um pouquinho, é só uma febrezinha, não vai levar à morte. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é mais pecado, é mais pecado, é mais pecado, é mais pecado, até que mata. Pouco a pouco, paulatinamente, você vai destruindo a sua vida e se afastando do Senhor. Qual é a temperatura que tem estado a sua casa, a sua família? Qual é o clima? Jesus mostra que quando ele entra na casa, ele entra em um lar. E eu acredito, meus irmãos, que em muitos lares que estão aqui representados, Jesus está batendo na porta. Se Jesus bateu na porta de uma igreja, não vai estar batendo na sua porta? Talvez você chame Jesus só para os momentos difíceis. Me encanta que Jesus foi convidado em Caná da Galileia, justamente nessa região, para um casamento. Não foi para realizar milagre, foi para ser convidado para uma festa. Você reconhece que muitas vezes você tem convidado Jesus para ser o resolvedor dos seus problemas? Febre, temperatura, clima. Jesus chega naquela casa, ele sai do templo, vai para a casa de barro, porque ele sabe que ali tem alguém que precisa da sua graça. Convide Jesus nessa noite para entrar na sua casa. Convide Jesus para estar lá no seu lar agora. Você está aqui nesse ambiente, mas em espírito, intencionalmente, ore ao Espírito e diga: Senhor, vai lá e toca onde está enfermo na minha casa. Você teria autoridade nessa noite para fazer essa oração comigo? Senhor, eu estou aqui nessa noite, mas vai lá e toca aonde está enfermo, Pai. A intencionalidade destas pessoas que pedem a Jesus. Alguém pediu, alguém clamou. Isso mostra que a sua oração tem poder para a sua família, a sua causa, a sua casa, a sua história. Quando alguém pede por você, quando você pede por alguém. Jesus é tão maravilhoso que ele a toca. O texto diz isso, não é? O texto nos mostra exatamente isto. Ele a toma nas mãos. Marcos capítulo 1, que é o paralelo deste texto, no verso de número 45, vai mais além. Marcos arrebenta na expressão deste evangelho sinótico. Ele diz que ele toca nas mãos.
É tão lindo, tão emblemático saber que a nossa fonte vem do Senhor para curar, para restaurar. Mas em segundo lugar, querido, sensibilidade intencional. O Deus que me chama e me convida a ser intencional no preparo, me mostra que eu preciso ter sensibilidade intencional. Ele se inclina, mas ele não só se inclina. O detalhe do texto está no fato de que Jesus, antes de curá-la, a levanta. É isso que mostra o texto. Ele a levantou, aí a curou. Sabe o que isso pode significar para cada um de nós aqui? Que antes de Deus realizar o milagre que nós precisamos, Deus quer um movimento. A fé que está casada com a ação. A fé que requer uma atitude. Os paralíticos, os cegos, demonstraram que primeiramente eles precisavam ter uma atitude. Se colocavam à beira do caminho, iam até Jesus, a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, aí recebe o milagre. Por quê? Porque tem muita gente esperando um grande milagre, mas não faz nada. Eu quero muito que o meu RI seja alcançado. Eu quero muito que o meu alvo de oração seja alcançado. E nessa noite nós vamos colocar nesse altar aquilo que está enfermo. Onde Jesus precisa ir lá, se inclinar e tocar. Mas o Senhor está requerendo nessa noite um movimento intencional da sua parte. Você está disponível nessa noite para abrir-se e dizer: eu quero, Senhor, conte comigo. Conte comigo. Coisas pequenas como uma febre, a falta de um planejamento, deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, por exemplo, a falta de preparo intencional. Algumas coisas que você não pode fazer e só Jesus pode fazer. E algumas coisas que só você pode fazer e Ele não vai fazer por você. Por exemplo, somente Jesus pode perdoar pecados. Somente Ele. Por isso 1 João, capítulo 3, verso 5, diz que Ele veio para perdoar os pecados. Pequenas raposinhas. Uma outra coisa que só Jesus pode fazer, uma alegria permanente na sua casa. Jesus entra, e o detalhe do texto é tão emblemático, queridos, que quando Jesus, Ele cura aquela mulher, ela é curada e ela começa a servir. E aqui está o terceiro princípio nesta noite: ressignifique o seu propósito. Quando a sogra de Pedro é curada, o texto me mostra que ela começou a servir. E aí, um mover de Deus e avivamento começa a acontecer neste lugar onde Jesus estava, porque os vizinhos, as cidades, as pessoas foram atraídas por causa daquilo que o Senhor fez naquela casa. Eu estou aqui nessa noite, querido, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, para declarar que aquilo que Deus vai fazer na sua casa vai atrair multidões. Louvado seja o nome do Senhor. Creia no nome do Senhor Jesus. Se na casa de uma mulher tão simples como a sogra de Pedro, a Bíblia diz que muitas pessoas vinham de todas as partes, também muitos demônios saíam gritando, dizendo: tu és o Filho de Deus. Só que tem um detalhe no texto, no verso de número 40, está com a sua Bíblia aí? O texto diz: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, lhes traziam, e ele os curava. Eu fico imaginando aquela casa. Já imaginou, querido? Deus começar a fazer uma grande obra através da sua vida, da sua célula. O que está acontecendo nessa célula? As pessoas querem vir para essa célula. Interessante, as pessoas estão vindo
A gente só faz um convite e as pessoas vêm. Aquelas multidões, se fosse numa casa, no chão, iriam pisar na grama, iriam tentar arrombar a grade. Num prédio, iriam bater lá na portaria e dizer assim: eu preciso ir lá na casa de fulano. Tem algo novo acontecendo lá. Ali, a edificação, a palavra, ali, a servitude. Porque esta mulher reencontrou e ressignificou o seu propósito de servir. O milagre veio, sabe por quê? Quando você coloca suas mãos a serviço do reino, meu irmão. Quando você não economiza no amor. Quando você é dadivoso, é generoso, é totalmente altruísta, entregue na obra, não mede, não fica com os livros de contabilidade, porque no gesto do amor você tem que jogar para fora todos os livros de contabilidade, sem contabilizar. Eu fiz, ele não fez, eu faço, ele não faz. Jogue fora. Não existe casamento, família, célula, igreja abençoada, se ficarmos contabilizando. Por que que muitos casamentos não dão certo? Porque as pessoas ainda estão naquela de contabilizar. E o amor é dadivoso, o amor é generoso, o amor é paciente, tudo suporta, tudo crê, não se ufana, não se ensoberbece, não arde em ciúmes, não é invejoso. Ele é o amor altruísta, é o amor incondicional. Ame assim e você vai ver multidões sendo atraídas até você. Porque esta igreja será conhecida como a igreja do amor. Esta igreja será conhecida, a sua célula será conhecida como uma célula, como a casa de Pedro, a casa da sogra de Pedro. Multidões virão. E você vai ficar nessa complicação: nossa, está surgindo tantos líderes aqui, vamos multiplicar. Está surgindo aqui uma nova célula a partir dessa célula. E Deus vai fazer uma grande obra. Porque você entrou para servir. O serviço de uma mulher. Que onde ela foi tocada, Deus a levantou para ser usada. Sabe? Talvez você foi curada na face, como a minha esposa. Hoje ela é usada para engrandecer, louvar, usar a sua voz. Às vezes onde dói, é onde Deus vai tocar para te usar melhor. Então não reclame na hora da dor, mas diga: Senhor, obrigado, porque eu creio que se eu estou passando por esse momento doloroso, é porque um testemunho vai sair daqui para atrair e edificar muitas outras vidas. Onde dói, o Senhor vai te usar. Eu declaro isso nessa noite, meu querido. Se é lá o filho que você ainda o vê distante, fora da presença de Deus, um dia Deus vai trazer este filho para a presença do Senhor Jesus. Isso servirá como testemunho na sua vida. Dói, mas um dia o nome do Senhor será engrandecido e glorificado. O seu filho está frio, a sua casa está fria, a sua família não vive intencionalidade na prática. Mas o texto diz, Marcos diz lá em Marcos 1:32, que é o texto paralelo, sinótico: ao anoitecer, depois do pôr do sol. Lucas já diz, ao pôr do sol. Já percebeu que no pôr do sol, a vista fica embaçada? Você não tem a luz demais, não tem a claridade demais, mas também não tem a escuridão exagerada. É um movimento que vira para que tudo aquilo que pode dividir a glória de Deus seja retirado. O pôr do sol fala de uma virada de chave, de uma virada de estação, de momento, onde em meio àquela escuridão a luz vai brilhar. É Jesus falando para você nessa noite: olha, eu quero atrair cidades, casas, famílias para perto desta casa que é a sua casa. A sua casa vai ser uma luz, porque no pôr do sol, ao anoitecer,
uma candeia vai precisar iluminar naquela casa para trazer luz. E Deus nessa noite está te convidando para te dizer assim: é a sua casa que eu escolhi para realizar esse milagre nessa noite. Se coloque de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. A melhor maneira que temos para agradecer ao Senhor é servindo. Eu creio que a sogra de Pedro disse: ele me curou, estava no leito. Quantas pessoas no leito da enfermidade, paralisadas na vida, elas dão uma maquiada no cabelo para tamponar aquela tristeza que tem na alma. Quantas pessoas compram um artigo novo, um sofá novo, um vestido novo, compram algo novo para tamponar a ausência, a carência do coração. Sabe por quê? A nossa sociedade é uma sociedade de sorrisos plásticos. Mas quando Jesus entrar nessa casa, Ele vai fazer morada, Ele vai fazer transformação que gera vida, vai estancar todo sintoma de febre e vai agir poderosamente. Comece a orar comigo nessa noite, feche os seus olhos, nós vamos orar nessa noite. Pai, nessa noite nós queremos declarar que o mesmo Cristo que entrou na casa de uma mulher que estava com uma febre, é o mesmo que está aqui nessa noite, para fazer uma obra, estancar toda a infecção, todo sintoma de enfermidade, porque é tão difícil ver alguém na cama, no leito existencial, paralisada. É tão bom saber que há alguém que pede por aquela mulher. E nesta noite há intercessores que se unem aqui, a minha voz, a tua voz, nesta oração, para clamarmos por aqueles que estão, ó Pai, com febres existenciais, espirituais, emocionais, relacionais. Senhor, obrigado por nos trazer aqui para ouvir esta palavra e para cantar estes cânticos ao Senhor, porque hoje o Senhor está trazendo luz ao nosso coração. Tu és a fonte da força para vencermos os demônios, os principados. Por isso precisamos nos preparar como igreja intencional para pisar no terreno do inimigo e expulsar todos os encarcerados, todos aqueles que são hostes, principados que estão aprisionando, ó Deus, aqueles que estão nos vícios, nas drogas, estão, ó Deus, no laço do maligno, no lamaçal do pecado, Senhor. Deus, obrigado por nos trazer aqui, porque a sensibilidade de Cristo nós hoje queremos para a nossa vida, a sensibilidade intencional, aquele que se inclina, toma a dor, toma as mãos, vai até aquela pessoa que está enferma, ajuda a levantar. Nós somos as mãos do Senhor desta terra, para levantarmos os enfermos deste tempo, Pai. Oh Deus,